Se apresenta ele, não? Tem alguns que não conhecem, não? Sim, sim. Ah, tá. Apresenta. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao seminário de álgebra do PPMAT. Hoje temos o professor Rick Richter, da Universidade Federal de Itajubá, que vai falar sobre algoritmos de decomposição para tensores e polinômios. Pode começar, professor. Obrigado, Victor. Queria agradecer primeiro ao Vitor por ter chamado para o seminário e todo mundo que está aí pela presença também. Eu gosto muito desse seminário aqui. Esse semestre eu não estou conseguindo participar porque tem uma atividade aqui na Unifei que eu tenho que fazer nesse horário, tipicamente. Mas talvez semestre que vem eu volto, se eu conseguir organizar aí. Então, esse trabalho que eu vou apresentar hoje, a gente submeteu no passado, em colaboração com o Antônio Lafati e com o Alex Massarenti, sobre decomposição de tensores e polinômios. Então, os slides aqui estão em inglês e eu vou falar em português. Se alguma coisa não ficar clara aí, vocês me interrompam, por favor. Então, vamos lá. Eu vou fazer 4 coisas aqui. Falar do problema de Waring para inteiros, depois para polinômios, depois mostrar um jeito mais clássico de resolver ele para polinômios. E, no final, a última quarta parte, mostrar esse método da cataleticante generalizado, que foi a nossa contribuição aqui nesse artigo. Então, o problema de Waring tem uma origem antiga. Ele remonta lá à Grécia Antiga, ao Diofantinus, ao Diofantos. Ele escrevia textos lá de teoria dos números. Até hoje a gente dá o nome de equação diofantina, né? Equação envolvendo inteiros. E em 1600, o Bachet traduziu um dos trabalhos do Diofantos, do grego para o latim, e lá nesse trabalho eram basicamente exemplos, né? Um monte de computação, e ele fez uma observação que provavelmente já estava embutida no trabalho, mas foi ele que anunciou. Ele diz que qualquer inteiro poderia ser escrito como soma de 4 quadrados, né? O Bachet fez essa observação. E aí levou 150 anos para alguém conseguir provar isso rigorosamente. Quem provou foi o Lagrange. É conhecido como Teorema dos 4 quadrados de Lagrange. Cada número inteiro positivo pode ser escrito como soma de 4 quadrados. A prova não é muito complicada, eu acho que dá para fazer num seminário, é só a teoria dos números, aí envolve um pouco de resíduo quadrático, né? Quando você faz quadrado do número, qual o resto que ele deixa módulo algum primo, etc. É uma prova típica de teoria dos números. Então, daria para fazer na graduação, inclusive. Então, não é tão complicado assim, mas encontrar esses números já é um pouco mais complicado. Eu quero dizer, dizer um algoritmo pelo qual você vai encontrar esses números especificamente, né? E isso só foi feito em 86. Já tinha computador, isso aqui já é bem mais recente, né? Levou 200 anos para alguém fazer esse algoritmo. Eu procurei eu vou falar de cubos daqui em diante, né, também. Eu não encontrei um algoritmo para fazer de grau 3, talvez nem haja ainda. Eu não conheço tanto aqui, então talvez haja, eu não conheço. Mas a impressão que eu tive é que nem tem algoritmo para achar com soma de cubos ainda. Então, uma coisa é você provar que a decomposição existe, outra coisa é você dizer um método para encontrar a decomposição. E é bem mais complicado você dar o método de encontrar a decomposição. O que eu vou falar mais na frente, no final, é mais nesse segundo sentido, de um método para encontrar a decomposição. E para inteiros, pelo menos, é mais difícil, né? Para polinômios, a gente vai ver que é mais difícil também. Então, a pergunta natural, depois de fazer isso, é se quantos cubos você precisa para escrever um número, né? Quantas quartas potências, etc. Aí, quem primeiro fez essa pergunta de maneira mais formal foi o Waring, o Eduardo Waring. Tá aí. Logo depois aqui do Teorema de Lagrange, né? Na mesma época, 1770. E ele conjecturou que qualquer inteiro é soma de 4 quadrados, 9 cubos, 19 potências quartas.
Aí, se você fizer umas continhas aqui, pega um número e tenta escrever como soma de quadrados, pega um número e tenta escrever como soma de cubos, você vai ver que aqui, ingenuamente, você vê que você precisa de pelo menos 4, né? Então, sem ter outros números nem nada. No 7, você já vê que precisa de 4 números. E o Lagrange provou que com 4 vai dar para fazer qualquer outro número. Para cubos, lá no 23, você vê que você já precisa de 9. O 24 é soma de 3 cubos, né? 2 ao cubo, mais 2 ao cubo, mais 2 ao cubo. Então, só precisa de 3. Mas aí vai ter números que vai precisar de mais, números que vai precisar de menos. Mas precisa de pelo menos 9. Uma coisa interessante é que, se você continuar fazendo essa tabela agora com o computador, né? Eles faziam tudo isso aqui na mão. A gente tem computador, você pode mandar o computador dizer quantos tem, pelo menos para números pequenos. Você vai conseguir escrever com 8 até o 243. O 243 precisa de 9 também. O 23 e o 243 precisa de 9. E foi provado que são os únicos dois que precisa de 9 cubos. Qualquer outro, você escreve com 8 cubos no máximo. E tem um número finito, bem reduzido, que você precisa de 8 também. É tipo uns 10 ou 20 números. Tem uma lista lá. Os outros todos você escreve com 7. Então também tem esse problema do pessoal que chama de G maiúsculo. G de K maiúsculo. Que é determinar o número de potências mínima necessária para escrever todos os inteiros a partir de um certo ponto. O G grande 3 é 7, é 7 ou 6, né? Então, ainda discutindo. Mas aqui, esse aqui é 9. Então, esse é o problema de Warren. Você encontrar o número mínimo necessário de potências késmas de inteiros para escrever qualquer outro inteiro. Isso é chamado G pequeno, né? É nisso que a gente vai focar. E aqui o que o Warren sugeriu é que o G de 2 é 4, o G de 3 é 9 e o G de 4 é 19. Então, Lagrange provou o 2 e ninguém sabia nem se o número G existia, né? Porque aqui parece que todos os números têm uma potência, dá para escrever. Mas poderia ser o caso que você precisa de cada vez mais e nenhum número finito serve para todos os n simultaneamente. Mas aí o Hilbert fechou esse problema, provando que sim, tem um número fixo D para cada D, tem um número G de D, tal que você consegue escrever o N como G de D potências D. O Hilbert, no método dele, foi e acabou com o problema de uma vez, né? Como ele tipicamente faz. Agora vem a pergunta de encontrar o G de D, né? Encontrar o G de D. Tem esses 4 casos aqui que já foram feitos. Eu acho que o G de 10 está feito também, né? Mas são poucos que está feito assim. Então, vocês podem ver, não é aumentando o D que vai aumentando linearmente a dificuldade. Primeiro foi feito para 3, né, no início do século XVIII. Depois foi feito para 6, lá no meio do século. Pouco depois para 5. E só mais recentemente para 4. Então, isso aqui tudo é técnica de teoria dos números. Teoria dos números, majorar inequações, congruência módulo inteiro, fazer quadrado e fazer o resto, o resíduo quadrático, etc. E tem essa conjectura de que o G de Q é exatamente esse valor. Essa conjectura dá esses valores aqui e está bem adiantada já. Mas a gente não vai focar nisso aqui. Isso aqui é tudo teoria dos números. A gente vai fazer agora a geometria algébrica. Isso aqui acaba aqui a parte de teoria dos números. Vamos ver como é que vai entrar a geometria nesse negócio. A gente vai estender o problema para polinômios da maneira natural. Dado um polinômio homogêneo de grau D, eu quero saber o número R de f, tal que eu consiga escrever o f como o R de f potências décimas. Uma potência perfeita, um f que é uma D potência, ele tem posto 1. Né? Um f que é soma de duas D potências, ele tem posto 2. E etc. Aqui deveria ser 0, contando de 0 as variáveis.
Eu uso as variáveis aqui x0 até xn porque eu já vou pensar no espaço projetivo depois, né, no Pn. Por isso também que a gente usa polinômio homogêneo. E o posto de Waring de um polinômio f vai ser esse menor número de potências que você precisa do f. Ele depende do f. Então, aqui o análogo seria o posto do 3 é 3, o posto do 4 é 1, o posto do 7 é 4, etc. Né? Então, ali eu estou perguntando o posto para cada polinômio especificamente. Depois a gente pode querer também saber qual é o maior posto dentre todos os polinômios. O maior posto dentre todos os polinômios. Esse é o problema que a gente quer atacar. Esse é o problema de Waring para polinômios. Para grau 2, isso aqui é bem fácil, porque você quer escrever uma forma quadrática como soma de quadrados. Isso aqui a gente faz em álgebra linear. Você mostra lá que tem uma forma padrão. Qualquer polinômio homogêneo, você consegue basicamente diagonalizar uma matriz. Ele vai ser um x0 quadrado mais x1 quadrado mais até um xp quadrado. E esse p vai estar relacionado com posto, né? Somando de 0 a p, somou p mais 1 quadrados. A f, então, vai ser uma forma quadrática de posto p mais 1. Essa definição de posto tem lá nos livros de álgebra linear. O posto de uma forma quadrática é o número de quadrados que você precisa somar para escrever ela na forma padrão. E isso vai coincidir com o posto de Waring que eu acabei de definir. Então, esse posto nosso de Waring é uma extensão natural do posto definido lá na álgebra linear para formas quadráticas. Aqui eu vou mexer sempre com o corpo algebricamente fechado e a característica não vai ser zero, a característica vai ser zero, né? Ou pelo menos grande o suficiente para não dar problema. Você pode fazer isso aqui também em corpos finitos, em corpos com característica positiva ou nos reais. Aí vai ter mais detalhes, né? Por exemplo, nos reais, a forma padrão não é tudo com mais, né? Pode ter mais ou menos, dependendo da assinatura, né? Porque não vai dar para tirar a raiz quadrada do menos 1. Mas se o K é algebricamente fechado, você consegue colocar nessa forma padrão. Outra coisa é que aqui eu poderia colocar coeficientes, né? Lambda 1, L1 elevado a D, mais lambda S, L, S elevado a D. Mas aí o lambda 1, L1 elevado a D, vai ser eu posso tirar a raiz décima do lambda 1, chamar ele de μ1 elevado a D, tirar uma raiz, né, décima, porque o K é algebricamente fechado, e embutir ele aqui, esse L1, então, ao invés dele eu vou usar um μL1. Então, dá na mesma eu colocar coeficientes aqui ou não, né? O problema é o mesmo, não é um problema diferente. Se o K não for algebricamente fechado, aí sim é um problema diferente. Aí você tem que tratar isso. Agora vamos ver como é que a gente vai colocar a geometria nesse negócio. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Ok. Eu não estou vendo feedback aqui, mas tudo bem. Então, vou prosseguir. Agora eu vou ver como é que a gente vai colocar a geometria nesse problema. A maneira mais conveniente de colocar a geometria nesse problema é considerando aqui a aplicação de Veronese. A gente pega do Pn pequeno e vai no Pn grande. Esse n grande é o binômio de n mais d escolhe n, menos 1. É a aplicação de Veronese que todo mundo conhece. Você pega x0, xn e leva em todos os monômios de grau d no x0, xn. A diferença é que, tipicamente, a gente considera a aplicação de Veronese como a que leva, por exemplo, no caso da cúbica torcida, que leva a b em a ao cubo, a quadrado b, ab quadrado, b ao cubo, sem esses dois coeficientes 3, 3 aqui. Mas no contexto que eu estou tratando aqui, do problema de Waring, que eu estou interessado em fazer potências de formas lineares, eu vou considerar essa variação aqui da aplicação de Veronese. Né? Um polinômio ax mais by em duas variáveis vai corresponder ao ponto AB do P1. Eu vou fazer o cubo dele, vai corresponder a um polinômio de grau 3 em duas variáveis, corresponde então ao ponto de P3, esse ponto aqui, ó, o cubo 3A2, 3AB2, B3. E todas as propriedades da cúbica torcida, essa outra aqui tem também. Ela é só
a cúbica torcida usual multiplicada por uns escalares aqui, né? Não faz diferença. A equação vai ser outra, né? Mas, fora isso, vai dar tudo no mesmo. E esse aqui é um caso da curva racional normal, né? De grau D. Esse aqui é de grau 3. Então, eu vou fazer veroneses aqui com qualquer PN, né? De qualquer dimensão. Em particular, para as curvas, vai dar a curva racional normal. Agora eu vou fazer um exemplo mais simples possível para a gente ver como é que entra já bastante geometria nesse exemplo. Vou fazer quádricas em duas variáveis. Como eu disse, quádricas você resolve na álgebra linear, não precisa disso aqui. Mas eu vou mostrar nesse caso como é que funciona, que acho que vai ficar bem claro aqui. Então aqui a gente tem a aplicação que leva o P1 numa cônica. Então tem a cônica lá no plano. Aqui a equação da cônica, nesse caso. Eu pego um polinômio de grau 2, peguei xy. Então, eu tenho um polinômio aqui. Esse cara não é um quadrado. Esse aqui é o ponto correspondente ao F. Este cara não é um quadrado. Ele está fora ali da cônica. Estou com o mouse aqui, gente. Então, desculpa, porque é um pouco difícil para mim desenhar com o mouse. O F está aqui, fora da cônica. Ok. Agora, como é que eu vou escrever ele como soma de dois quadrados? Ele corresponde a esse ponto, né? 0, 1, 0. Eu vou pegar uma reta que passa no F. É qualquer reta que passe no F e que não seja tangente à cônica. Pego uma reta. Essa minha reta tá difícil. Uma reta. A reta que passa no F e não é tangente à cônica vai cortar a cônica em dois lugares, né? Dois lugares aqui. Esses dois são quadrados, né? Esses são pontos da cônica. A cônica é a imagem da veronese. Ela é exatamente o lugar dos polinômios que são quadrados perfeitos. São dois quadrados aqui, L1 e L2. Essa é a reta R. Né? Agora, eu tenho então que o F está na reta determinada por L1 quadrado e L2 quadrado. Então, o F, o ponto 0, 1, 0, é uma combinação linear desses dois pontos aqui, né? Olhando como espaço vetorial. Então, você faz a continha. XY é igual a um múltiplo desse cara, mais um múltiplo desse cara, e acho A e B. Pronto, eu escrevi o F como soma de dois quadrados. Aqui eu botei os coeficientes, né? Você pode embutir esse coeficiente no quadrado, como eu falei antes, né? Não faz diferença. Então, eu escrevi F como soma de dois quadrados. Vamos ver como é que funciona isso aqui com grau 1 a mais. Agora eu vou considerar cúbicas em duas variáveis. Então, agora eu vou olhar para a cúbica torcida. Está lá no P3 e eu tenho um F aqui. Eu quero escrevê-lo como soma de cubos. Né? Ele não é um cubo, porque eu peguei um ponto fora da cúbica torcida. Peguei este F, x2y mais xy2 mais y cubo. Ele corresponde ao ponto 0, 1, 1, 1. Ok. Aqui não dá para fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Você pode tentar, não vai funcionar bem. O que vai funcionar é eu pegar as derivadas do F. Pega as duas derivadas parciais do F. As duas derivadas parciais do F são polinômios homogêneos de grau 2. Então, eu posso olhar eles lá no mesmo lugar onde está a cônica. Tem um fx. Eu tenho um fy aqui. E o fx e o fy, no caso geral, eles vão determinar uma reta aqui no plano. Essa reta vai ter que cortar a cônica em dois lugares. Aqui. Novamente, esses lugares vão ser quadrados. L1 quadrado, L2 quadrado. Aí o que acontece? Se o f original era a soma de dois cubos, tanto a derivada parcial com respeito a x quanto com respeito a y vai ser soma de dois quadrados com as mesmas formas lineares. Porque se você derivar aqui o cubo, vai dar 3 vezes a derivada do L1, que é um escalar, porque L1 tem grau 1, mais 3 vezes um escalar vezes L2 quadrado. Então vai dar essa conta. O FY também, com outros coeficientes. Então, o fx e o fy são combinações lineares, ou estão na reta determinada por L1 quadrado e L2 quadrado.
Então, tem essa reta que passa no L1 quadrado e no L2 quadrado, e fx e fy estão lá. Então, esse L1 quadrado que eu achei, esse L1 quadrado e esse L2 quadrado tem que determinar essa mesma reta aqui, desses dois originais. E aí você encontra eles, então. Aí você tira, você tem esse ponto, você pode puxar ele para o P1, né, fazendo a raiz desse quadrado. E agora você escreve o f original como soma do cubo desse primeiro, vezes um escalar, mais o cubo desse segundo, vezes um escalar. Isso aqui vai dar um sistema linear no A e no B, você acha o A e o B. Pronto, aí você novamente escreveu o f como soma de dois cubos. Então, isso aqui vai funcionar nesse caso aqui. Agora, o caso mais geral. Vou fazer polinômios em duas variáveis novamente, mas de grau ímpar qualquer. Então, nesse caso, eu tenho lá uma curva racional normal, a VD1, a curva racional normal de grau 1, e eu tenho F. Aí o que a gente vai fazer é um monte de derivadas parciais do F, um certo grau S, todas elas, né? E se o F for escrito como soma de H de potências, cada derivada parcial do F também é combinação linear dessas mesmas D potências. Na verdade, D menos S potências. Agora, no caso geral, essas L's, elas têm que ser LI, né? Elas têm que ser independentes. Então, esse espaço aqui, isso aqui eu tenho H formas, né? Então, vai ser H menos 1. Então, tem um PH menos 1 aqui. E aqui eu tenho um certo número de derivadas. A dimensão desse negócio é S. Derivado de ordem 1 vai dar 2, derivado de ordem 2 vai dar 3. Então, com a derivada de ordem 1 tem uma reta, com a derivada de ordem 2 tem um 2 plano. Então, na derivada de ordem S, eu vou ter um S plano. E aqui eu tenho um H menos 1 plano. E um está contido no outro. Então, se eu pegar as derivadas de ordem H menos 1, eu vou ter igualdade aqui. Vai ter dois caras iguais. Eu não sei quem são os L's, é o que eu quero achar, mas eu sei quem são esses. Eu tenho o F, eu consigo computar aqui o H. Então, fazendo a derivada de ordem H-1, eu consigo computar o LH, né? Gerado pelas H potências dos L's. E nesse caso em que eu derivei H-1 vezes, eu vou estar no pH, porque eu comecei originalmente no P 2H-1. E eu derivei H-1 vezes, vai dar no pH. Então, tem um hiperplano no pH. Então, tem um hiperplano. E agora você olha para a curva racional normal de grau H. Ela vai cortar aqui o hiperplano em H pontos, né? Exatamente. M1, M2, etc. Mas é M1 elevado a H, né? Que são todos H potências. Então vai ter H pontos, né? Esses pontos aqui, onde ela corta, o hiperplano corta aqui essa curva. Novamente, o F original vai ser uma combinação linear das décimas potências desses MIs. Aí você resolve o sisteminha linear e você encontra tanto os coeficientes quanto os L's originais, a menos de uma renumeração. Então, esse aqui é o método que o pessoal chama do cataliticante, o método clássico. Então, aí o que acontece? Tem uma questão nesse problema de Warren que é a identificabilidade, que é saber se a decomposição é única. Aqui a gente vê as duas situações. Nesta situação, a decomposição é única. Não está claro que não está provado, né? Mas você consegue modificar pouca coisa aqui o argumento e verificar que é única. Nessa construção aqui, parece que só tem um jeito de fazer, né? Porque eu derivei com respeito a x e y, vai dar uma reta, a reta vai determinar unicamente os dois pontos aqui. E, de fato, a decomposição é única nesse caso. No caso aqui de grau 2, aqui fica claro que eu posso fazer várias decomposições, né? Tem uma curva inteira de decomposições. Qualquer reta que passe pelo F, eu vou achar dois quadrados diferentes que eu posso escrever o F como combinação deles.
Então, aqui o F, não, a gente diz que ele não é 2 identificável. Aqui a gente diz que o F é 2 identificável, porque tem uma única decomposição. Aqui tem mais do que uma decomposição. No caso do grau ímpar em geral, vai ter uma única decomposição, e no caso do grau par, vai ter mais do que uma decomposição. Muito bem. E essa é a definição geral, né? Até com o polinômio de várias variáveis. A gente diz que ele é H identificável se tiver uma única decomposição dessa maneira. Tudo bem, gente, até aqui? Estão ouvindo bem? Sim, estamos. Perguntas até aqui? Não. Então, vamos prosseguir. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu sei que você tá interessado naqueles que têm única representação, mas existe algum resultado para estimar a ordem de representações, por exemplo, daquele caso do quadrático ali mesmo? Você saber a ordem Tem. Qual é a assintótica? dimensão, né? Tem sim, o pessoal estuda isso aqui. Eu não sei o quão completo tá, eu acho que já está bem completo. Chama VSP. Deixa eu ver se eu consigo escrever texto aqui. VSP. VSP de... eu não lembro quais parâmetros que você vai colocar, mas se você procurar por VSP, você vai encontrar. Okay. Chama variedade de soma de potências, né, em inglês também. Variety of Sum of Powers. Parametriza todos os pares L1 e L2, tal que F pode ser escrita como L1 quadrado mais L2 quadrado. Então, o polinômio é identificável quando essa variedade de soma de potências é apenas um ponto, né, que a decomposição é única. Então, pode acontecer de ser um ponto só, que é o que a gente chama de ser identificável. Pode ser um número finito também, eu vou falar ali mais na frente, ou pode ser uma variedade de dimensão positiva, igual o caso aqui. Então, tem esses três casos e a variedade que parametriza eles é essa aqui. Ok. Essa aqui. Obrigado. Valeu, obrigado pela pergunta. Muito bem. Esse aqui é o teorema para formalizar o método que eu acabei de escrever para vocês. Aqui você começa com uma forma de grau D tendo uma certa decomposição em H potências décimas, e você assume o seguinte: o espaço gerado pelas derivadas de ordem S é de dimensão H-1, e o H-1 nota que é a dimensão do espaço gerado pelas L's, né? Tem HLs, então o espaço gerado por elas tem dimensão H-1. Então, este caso aqui é o caso que as derivadas parciais preencheu o espaço das L's inteira. O espaço das derivadas vai estar sempre contido no espaço das L's. E quando a dimensão bate, como são espaços lineares, né, vai dar igual. Essa situação aqui do 1. O segundo item, que a dimensão da interseção desse hiperplano, desculpa, desse espaço linear com a veronese é 0, e o grau é exatamente o número de pontos que você quer na decomposição. Então, se acontecer tudo isso, F vai ser H identificável, vai ter posto o H. Aqui o que tem que provar é que poderia o posto ser menos, né? Poderia ser menos, porque você aqui está admitindo que tem uma decomposição com um H termos. Poderia ter uma decomposição com H-1 termos, a princípio. Mas se você está nessas condições aqui e assume que tem uma decomposição com menos termos, você chega numa contradição, porque essa dimensão aqui vai ter que ser maior, ou esse grau aqui vai ter que ser maior se tiver duas decomposições, etc. Então, esse aqui é o que formaliza aquilo que eu fiz ali em cima. Tem uma prova que é simples, não é muito complicada, mas é basicamente essa construção aqui, olhar com detalhes, e a parte de ter posto o H vem aqui da dimensão 0, e a parte de ser identificável do grau ser só isso aqui. Se não for identificável, deveria ter um grau maior, que ia ter duas decomposições, etc. Bem, com aquilo ali, então, você consegue um algoritmo. O algoritmo é
fazer as derivadas parciais da f até uma certa ordem. Essa aqui é a ordem que vai funcionar, metade do grau. E aí você checa se a numerologia está certa, né? Se essas três condições aqui acontecem. Se alguma delas não acontecer, o algoritmo falha. Se as três acontecerem, você pega os pontos de interseção e resolve o sistema linear. Então, é exatamente o que eu mostrei para vocês, só que para uma Veronese qualquer. O método é mais geral, na verdade. Você pode fazer isso aqui para uma Segre Veronese qualquer, de qualquer grau, inclusive, né? Qualquer multigrau. Só vai ter uma notação mais carregada e tem que fazer os flattenings, tem que fazer alguma coisinha a mais, mas é muito parecido com isso aqui. Muito bem. Deixa eu ver o tempo. Okay. Agora, eu vou descrever para vocês esse método generalizado, que é o que a gente fez de novo. Até aqui, já estava feito. Esse aqui é Massarente Mella. Eu não lembro o terceiro autor, mas o Massarente aqui é um dos colaboradores meu. É eu, ele e o Lafate que fizemos isso aqui. E o Mella foi orientador dele de doutorado, né? Então, o Alex é bem enturmado com isso aqui. Agora, o que a gente fez foi incluir as variedades secantes na história, para fazer um método um pouco mais geral. A variedade secante H-esma de x vai ser a união dos espaços lineares gerados por H pontos de x. Então, a sec1 de x é a própria x, a sec2 é a variedade de retas, né? Você pega todas as retas por 2 pontos de x e faz a união, isso vai dar uma união e fecho, isso vai dar uma variedade algébrica, você faz assim até o H. Tem uma dimensão esperada que você calcula fazendo contagem aqui de dimensões. Então, você começa com n, que é a dimensão da x, a próxima tem dimensão 2n mais 1, depois 3n mais 2, etc. E elas estão sempre uma contida na outra, e você mostra que se a variedade x é não degenerada, uma hora isso aqui vai ter que preencher o espaço inteiro. Vou chamar esse H no qual preenche o espaço inteiro de H fio. E aí vai preencher o espaço inteiro. Muito bem. Essa aqui é a sequência de dimensões esperada. Tem variedades para as quais a sequência não é bem essa. Porque quando você faz uma secante, a dimensão não aumenta tanto, aumenta menos. Quando isso acontece, a gente diz que a x é defeituosa. Um outro problema grande em geometria algébrica é saber quais variedades são defeituosas e quais não são. Né? Para a Segre Veronese está completamente aberto, por exemplo. Muito bem. Curvas e hipersuperfícies não são defeituosas e superfícies de trifolds já foram classificados. Né? Aqui eu vou dar um exemplo de uma defeituosa, que é a Veronese de grau 2, a superfície de Veronese. Toda Veronese de grau 2 você identifica como matrizes de um certo posto. Né? A matriz n mais 1 por n mais 1, acho que de posto n menos 1, ou melhor, de posto 1, né? Que faz os determinantes, né? Todos de posto 1. E aí a primeira secante da Veronese de grau 2 vão ser as matrizes de posto 2. Depois a sec3 vão ser as matrizes de posto 3, etc. Então, com isso você consegue saber exatamente quais são as dimensões. E nesse caso particular, essa secante aqui vai ser onde o determinante é zero. A matriz 3 por 3 tem posto 2, quando o determinante é zero. Isso vai dar uma equação em P5. Então, isso aqui é uma hipersuperfície. Mas aqui, se você colocar n igual a 2, a sec2 deveria dar 5 a dimensão. Mas não dá para essa. Então, essa é defeituosa. As de grau 2 vão ser todas defeituosas, com exceção da primeira, do P1 para o P2. E aí, para grau maior, demorou bastante para resolveram só em 95, esse artigo do Alexander Riskovits. Na verdade, é mais do que um artigo. E tem 4 exceções só. As de grau 2 são quase todas defeituosas, como eu falei. Da de grau 3 em seguida não tem defeituosa. Só tem essas 4 defeituosas aqui e as outras todas não são defeituosas. Isso aqui é para Veroneses. Para Segre Veronese está totalmente em aberto. Alguém ia perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Não? Bem, então isso aqui é o problema do defeito secante.
E por que eu estou falando de secante? A gente vai ver como é que entra no método, mas antes disso, a secante já dá alguma informação aqui. Por exemplo, se a f for um polinômio de posto h, quer dizer que ele é soma de h potências. Né? Vou botar aqui onde tem uma escrita. Isso. Ele tem uma soma de h potências. Então, isso aqui está num plano, no h-1 plano, H secante a Veronese, né? Porque esses L1D, LHD são pontos da Veronese. Essa soma é um ponto desse plano, né? Qualquer combinação linear que eu fizer na conta aqui vai dar um ponto do plano. Então, essa F naturalmente está na sec H-1. Sec H-1. Sec H, desculpa. Está na H secante da Veronese. É isso que está escrito aqui. Né? Se a F tem posto H, claramente ela está na secante H da Veronese. Mas a secante pode ter mais pontos do que só esses de posto H. A gente vai dizer que um polinômio tem border rank R, se ele está na sec R, não está em nenhuma secante menor. Eu vou dar um exemplo já de como é que pode ser diferente. Mas para um polinômio geral não vai fazer diferença. Um polinômio geral sempre vai ter o posto máximo, que é o H-fio, e o posto rank, que é o posto border dele, também vai ser o mesmo, vai ser o H-fio, aquele que preenche tudo. Por quê? O que acontece? A Veronese é bem pequena, você começa com a Veronese, aí você faz a primeira secante, ela é maior, depois você faz a outra secante, ela é maior, uma hora ela vai preencher o espaço todo. As Fs que não têm posto máximo, elas vão estar no complemento dessa penúltima secante aqui. Né? Então, elas vão estar no aberto. Então, claramente, as de posto a genérica vai ser, a geral vai ser de posto máximo. Aqui está um exemplo onde o posto pode ser diferente do posto fronteira, né? É a própria cúbica torcida. Pensa na cúbica torcida e pensa no envelope tangente. Tem esse desenho bonito aqui na capa do Manfredo, que mostra o envelope tangente da cúbica torcida. Eu acho que isso aqui é um exercício, o exemplo do Manfredo. Eu lembro bem no meu curso de geometria diferencial. Você faz uma conta explícita, né? Você tem uma parametrização da cúbica, faz a conta, acha a equação da superfície, vai dar uma superfície de grau 4. Aí o que acontece? Se o posto fronteira só pode ser 1 ou 2, porque ou o F está na Veronese ou não está. Se ele não tiver, ele está na sec 2, que preenche tudo. Para o posto, ele pode ser 1 quando ele estiver na Veronese, pode ser 2. Aqui talvez eu troquei, hein? Não, tá certo. O 2 é no aberto, né? O posto geral aqui é 2. Esse caso 2 é o caso que a gente fez lá em cima, que eu pego as derivadas parciais, corto a cônica em 2 lugares, aí vai ter um cara de posto 2. Mas isso só vai acontecer se o F não tiver na superfície tangente. Aquela construção que eu fiz só funciona se o F não tiver na superfície tangente. Então, se o F tiver na superfície tangente, mas não na curva racional normal, o posto vai ser 3. Eu vou voltar lá para o desenho, talvez lá vai ficar claro. Esse. Suponha que o F está na superfície tangente, né? Então, ele passa tangente aqui. Quando eu fizer as derivadas parciais, o que vai acontecer é que a reta das derivadas parciais vai ser tangente também. Vai ser aqui fx e fy. Então, vai determinar um ponto só. Determinar um ponto só. Não vai dar para fazer essa conta aqui que eu fiz. Mas isso só mostra que não dá para fazer a conta, né? Você tem que justificar rigorosamente que, de fato, esse cara da superfície tangente não vai ter posto 2, igual nessa construção. Ele vai ter posto 3. Né? Ele está na sec 2, porque a sec 2, quando eu pego fecho, eu não incluo só as retas secantes, eu incluo também as retas tangentes. Né? Então, aquele F lá está numa reta tangente, mas em nenhuma reta secante. Esse caso do x2 vezes y. Se você fizer uma conta aí, você vai ver que esse cara está numa reta tangente. O posto dele vai ser 3. Muito bem. Agora, o problema de quando que um polinômio vai ser identificável e quando não vai ser.
Esse número H para o qual preenche o espaço foi determinado lá no artigo do Alexander e Riskovitz, quando eles determinaram quais variedades são quais veronésias são defeituosas e quais não são, né? É basicamente equivalente. E aí uma coisa é você saber se H que preenche tudo, outra coisa é você saber se as veronésias, os vetores, os polinômios vão ser identificáveis ou não. Para esse último H, esse H-fio, os polinômios quase nunca são identificáveis. Quase nunca. Só tem esses 3 casos nos quais eles são identificáveis. Esse caso aqui é o que eu fiz ali em cima. É o caso de um polinômio em 2 variáveis de grau ímpar. Esse caso é identificável. Tem esse outro caso aqui do Sylvester e esse aqui do Hilbert. Nesses 2 casos também é identificável e em qualquer outro caso não é. Ou porque a variedade de soma de potência tem dimensão positiva, ou porque tem um número finito, mas maior que 1 de decomposições. De qualquer modo, só tem esses 2. E aí já tinha esse método para fazer a decomposição desse. O que a gente fez nesse artigo foi achar métodos, algoritmos, para fazer a decomposição, para achar as formas lineares, né, na decomposição desses outros dois casos. Esse segundo caso, eu vou mostrar para vocês ali como é que faz, pelo menos uma ideia. E esse terceiro caso precisa de uma coisa um pouco mais complicada. Porque aqui, antes, eu só fiz espaços lineares, fiz interseção, dava um número finito de pontos, etc. Nesse segundo vai ser uma coisa parecida. Mas no terceiro, você tem que fazer o espaço das derivadas parciais, aí faz uma certa interseção, mas vai dar uma curva. Vai dar uma curva e você tem que projetar ela, ver um ponto múltiplo, é um processo mais elaborado para fazer isso aqui. Mas a gente conseguiu fazer também. Isso é o caso em que você está olhando para o H que preenche o espaço. Quando o H preenche espaço, como eu falei aqui, quase não tem casos identificáveis, só tem esses 3, o que é natural, porque se você está aumentando a dimensão da secante aqui cada vez, na maioria dos casos, numerologicamente, né, quando você preencher o espaço na última etapa, vai preencher com folga. Né? É o que acontece na cônica. Né? Cadê a cônica? A SEC2 tem dimensão 2, mas ela poderia ter dimensão até 3, né? Por isso está sobrando, por isso que sobra aqui. É mais ou menos essa ideia. Então, é natural que, mesmo a questão da dimensão, a maioria vai ser não identificável no final. Mas aqui no meio, tipicamente, quando aumenta a dimensão, não está sobrando muito, né? Então, você espera que seja identificável os Hs anteriores. E é de fato o que acontece. Para os Hs menores do que o último, a maioria é identificável, quase todos, só tem 3 exceções. Esses aqui não são identificáveis, mas eles têm 2 decomposições cada um. Tem 2 maneiras de escrever a F, como L1 a quarta mais a L8 a quarta e como M1 a quarta mais M8 a quarta. Esse aqui tem outras 2 decomposições, etc. E nesse aqui tem uma construção elaborada também, como no terceiro caso do slide anterior. Aqui, por exemplo, no primeiro, você faz as derivadas parciais terceiras, intersecta com a veronese de dimensão 2 grau 3, dentro do P9. Esse aqui tem dimensão 2, né, que é a veronese do P2. E esse aqui vai ter dimensão, acho que 8. É a dimensão para somar e dar uma curva na interseção. Vai dar uma curva elíptica normal. Nesses 3 casos vai ser uma construção parecida, a interseção vai ser uma curva elíptica. Aí tem que trabalhar um pouco mais para recuperar as decomposições. A gente conseguiu fazer nos 3 casos também, mas aqui precisa de mais trabalho. Muito bem, vou mostrar para vocês como é que fica isso aqui. O método que eu vou descrever se generaliza para sempre que a numerologia for favorável para isso aqui funcionar, o método vai funcionar, mas nesse caso aqui acho que vai ficar bem claro o que está acontecendo. Então, o que acontece? Eu tenho um polinômio de grau 3 em P19, ele tem em 4 variáveis de grau 3, vai dar em P19, tem 20 monômios. A SEC que preenche o espaço é a quinta, o H-fio aqui era o 5. Então, a gente está aqui, né?
Você começa com a Veronese, a Sec 2 dela tem dimensão 7, a Sec 3 tem dimensão 11, a Sec 4 tem dimensão 15 e a Sec 5 preenche tudo. Tá vendo? Aqui soma 4 sempre, né? Aqui não está sobrando. Está sobrando. Preencheu na beirada, digamos assim. Ok. Mas aqui não vai funcionar fazer conta nesse espaço, nesse P19. A gente vai ter que derivar parcialmente uma vez e ir para o P9. P9 das quádricas em quatro variáveis. Das quádricas. A primeira, a Veronese, tem dimensão 3. Aí a segunda tem dimensão 6, não é 7, porque essa é a Veronese de grau 2. A Veronese de grau 2 é defeituosa. Você faz a conta e verifica que as dimensões são essas, 3, 6 e 8. E a quarta que preenche tudo. Muito bem. Então, aqui eu tenho o espaço gerado pelas L's, é um P4, 5. E eu tenho espaço gerado pelas derivadas, é um P3. Então, eu tenho um P3 dentro de um P4. Ok. E eu tenho essa Sec2, esta aqui. Isso aqui está dentro... Ah, desculpa, não é essa. É a de cima, né? A Sec2, ela tem dimensão 6, do P9. Esse L eu não sei quem é, eu quero achar. O H eu sei quem é. Então, eu tenho esse P3 intersecto com uma variedade de dimensão 6, no P9. Então, vai dar pontos, a interseção. Vai dar 10 pontos. Mas eu queria achar 5, né? E realmente não poderia dar os 5 que eu estava querendo, porque eu intersectei com a secante, eu não intersectei com a Veronese. Os pontos da secante são combinações de LI quadrado com LJ quadrado, eles não são quadrados. Então, cada M destes tem que ser um ponto de uma reta dessas. Ele está em H. O H é o espaço gerado por essas. Então, o que acontece? Você tem aqui o... Vamos fazer bem grande aqui. Aqui é o L, tem dimensão 5, 4. E tem o H. E tem dimensão 3. Então, é um hiperplano dentro do outro. E aqui eu tenho 10 pontos que eu achei, né? 1, 2, 3, 4. Nossa, tá difícil ver com o mouse, hein? Tentar. 8, 9, 10. Esses aqui são os M's. Também tá triste. M. E eu tenho 5 pontos aqui que eu quero achar. Aqui eu tenho 10 que eu achei. Esses 10 aqui vão ser a interseção das retas passando por 2 desses. Aqui tem uma reta, esse aqui é o L1 quadrado. Esse aqui é o L2 quadrado. Ele vai intersectar num certo ponto. Quando você fizer todas as retas passando por 2 L's desses, vai dar 10 retas, né? Porque 10 por 5 pontos, você passa 10 retas. Cada reta dentro do P4 vai intersectar esse P3 em um ponto, é um desses M's. Então, eu não tenho 5 pontos ainda, mas eu tenho os 10 pontos de interseção das retas por cada 2 deles. E a gente provou um leminha que você consegue recuperar os 5 pontos a partir desses 10 aqui. Tendo esses pontos de interseção, você consegue recuperar os outros. Ou pelo menos consegue... você consegue recuperar os outros nesse caso. Você consegue fazer uma ponta e recuperar os outros. Então, essa aqui é a construção. E no caso geral vai funcionar igualzinho, né? É igualzinho no sentido geométrico, né? A conta fica horrível, mas no sentido do desenho é a mesma coisa. Você começa com um polinômio que é soma de H potências, e aí você faz as derivadas parciais, tem que dar a dimensão para quase preencher o espaço das L's, faltando 1, igual está aqui. E essa interseção com uma certa secante tem que ser dimensão 0 e o grau tem que ser o número de pontos certo. Esse número de pontos aqui é o número de interseções possíveis das retas com o hiperplano ali. E a interseção com a secante anterior tem que ser vazia. Essa aqui é a secante 1 a menos do que essa que você está intersectando.
Aí, nesse caso, o F vai ser H identificável. Ele vai ter posto H e vai ser H identificável. E a prova é fazer essa construção com bastante cuidado, etc., mas é basicamente essa construção. E a prova também, que parecia óbvia para a gente, mas a gente viu que não é tão óbvio, a gente teve que provar que a partir dos pontos daqui você consegue recuperar os outros são menos, né? Mas você consegue recuperar. Esse aqui é basicamente o principal teorema que a gente chamou de método da cataleticante generalizado. E, na verdade, esse aqui que eu estou mostrando é o caso particular para Veronese, né? Você pode fazer para Segre Veronese, a gente fez. Você pode fazer para Segre Veronese com qualquer multigrau. E é basicamente aquela ideia de antes. Você vai fazer umas certas derivadas parciais, vai intersectar com uma secante e vai recuperar uns pontos a partir dos pontos que você achou na interseção. A notação é horrível, né? Segre Veronese, em geral, é horrível mesmo, tem muitos índices. Mas a ideia geométrica é igualzinho de antes. Aqui o DI tem que ser maior ou igual a 2. O DI são esses graus da Segre Veronese. Então, se for o PN por PM com grau 1 não vai funcionar isso aqui exatamente. Mas a gente ajustou que você consegue fazer com grau 1 também. Tem vários detalhes aqui. Vários detalhes. E a gente conseguiu implementar no computador. Isso aqui que deixou a gente bastante satisfeito. E esse negócio aqui é totalmente computacional. A gente faz exatamente isso aqui no computador, no Magma, e ele dá a decomposição certinho, direitinho. Não dá problema nenhum. Às vezes demora muito, né? Na verdade, não tem muitos casos que dá para fazer, porque a conta é muito grande. Mas aqui, por exemplo, eu estou fazendo o P4 por P4 com grau 1, 2. Esse comando tensor of rank, isso aqui é para o Magma sortear para mim um tensor desse aqui, um posto 6 aleatório, né, para a gente testar. Mas você pode dar um tensor e ele calcula para você também. A gente testava aqui também com o Magma sorteando para a gente. Então, aqui é um tensor de posto 6, um P4, P4 grau 1, 2, e a gente põe esse comando identificar tensor, e ele acha. Aqui são, cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 parcelas, o L1, L2, L3, L4, L5, L6. Cada uma, esse cara aqui é um ponto do P4, o outro é um ponto do P4, né? Então, esse par aqui é um ponto do P4 por P4. Cada um desses é um ponto do P4 por P4. Quando você faz a conta, esse primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o primeiro vezes o quadrado do segundo, etc., fizer essa contalhada toda, né, vai dar o tensor original. Vai dar o tensor original. E nota que ele faz isso em 2 segundos. Então, e esses aqui são os coeficientes, né, aqueles lambdas que eu falei. Ele faz rápido, mas não é trivial, né? O computador moderno desse nosso levar 2 segundos é porque tem muita conta para fazer. E tem um outro comando que é só para dizer se é identificável, não calcular a decomposição. E ele é cerca de 10 vezes mais rápido. Geralmente ele é muito mais rápido, 10, 100 vezes. Porque aqui tem duas partes, né? Vou fazer nisso. Tem esses 2 testes, né? Quer dizer, vários testes numéricos aqui, achar o grau, etc. Esses testes vão garantir que tem esse posto e é identificável. Mas você efetivamente calcular a decomposição envolve você achar os pontos. E para o computador, mesmo quando você tem um esquema que você sabe que é de dimensão 0 e tem um certo grau, para ele dizer os pontos para você é um suplício, é muito difícil. Então, é muito mais rápido ele fazer o teste, verificar que é identificável, do que calcular efetivamente. A gente conseguiu números bem grandes aqui, tipo 10, 20 para curva, né? Para saber se é identificável, mas para calcular a decomposição aí é muito mais devagar, demora muito mais. Mas isso é natural do problema, como eu falei lá desde o início, né? Desde o início é muito mais fácil você saber se dá para fazer a decomposição do que achar ela efetivamente. E isso se reflete aqui no nosso teorema também, nos nossos programas lá do Magma. Muito bem, é isso. Tem um bocado de referências aqui. E é isso. Eu acho que foi mais ou menos no tempo. Obrigado aí pela atenção. Muito obrigado, professor Richter. Vamos a parabenizar.
Algum comentário, dúvidas? Professor Abílio, que já perguntou um pouco, tem mais dúvidas? Não, eu estava querendo saber mais essa questão da estimativa, por causa da conjectura de Goldbach para polinômios. Você fazer aquela decomposição, então tem uns trabalhos que a responder a seguinte pergunta: você tem um polinômio de grau D, aí você quer escrever como combinação linear de polinômios mônicos e redutivos também de grau na verdade, o grau até pode variar um pouco, mas é claro que você tem que ter algum de grau D para obter o polinômio resultante. Você quer dizer escrever como combinação linear de polinômios mônicos e redutíveis? Isso. E aí tem trabalhos que esse resultado é possível em Z de X, em corpos finitos, em algumas. O trabalho que eu fiz foi em extensões quadráticas dos complexos, também funciona. E a gente busca essa contagem de quantas maneiras eu escrevo um polinômio. E aí, o primeiro passo, você tem que ter esses resultados de eliminar os que são redutíveis, porque você quer trabalhar só nos irredutíveis, essas são as possibilidades. E a gente consegue fórmulas assintóticas para esses casos aí, tanto para corpos finitos, como para sobre os inteiros, como também sobre os anéis quadráticos. Nunca fizemos a pergunta de, assim, classificar os que só têm uma identificação, uma forma. Vocês têm algoritmo também para achar a decomposição ou não? Você só se preocupa em saber quantas tem? Exatamente, não tem esse tipo de coisa aí. Isso seria interessante de você buscar quais são as representações e talvez tentar classificar. Será que é finito aqueles que têm única representação? Tem muita coisa para perguntar, realmente. Exatamente. Então, isso aí me chamou atenção para isso, porque é uma coisa que ninguém fez ainda nesse problema da conjectura de Goldbach para polinômios. Bom. Então, eu não conhecia. Mas essa conjectura aí parece ser bem difícil, porque aqui usa fortemente direto que esses L's é o mesmo polinômio, né? Isso aqui é o que você está falando, só que o polinômio irredutível, ele nem é irredutível, né? O polinômio redutível e é sempre o mesmo. Não. É usar parcelas. O F é um polinômio dado e você vai somar como polinômio irredutíveis. Sim, polinômio pois do outro lado. Sim, e aí o problema principal que eu estou vendo é que os polinômios do outro lado, para cada F, vai ser diferente. Não tem uma forma padrão que você vai tratar eles uniforme, igual eu fiz aqui. Exatamente. Aí você está pegando as formas lineares, né? Não, isso aí é muito, muito diferente. Por exemplo, eu procurei alguns Não, é diferente sim o problema, mas não tem essa abordagem de esse aspecto contar de mesmo. computar, né? Eu acho quantos que é um bom... deles você vai conseguir uma... Porque existem exemplos que você faz que você consegue uma só representação, você não acha outra mesmo. Mas será que isso realmente é finito, por exemplo, os casos que vai ter uma única representação como soma de irredutíveis? Porque, assim, você pode pensar como soma de 2, por exemplo. É provado isso, que você consegue escrever como soma de 2 irredutíveis sempre. Qualquer polinômio? Em Z de X. Isso já foi provado. E você, talvez não tenha um algoritmo ainda para achar os dois. Né? Não, para achar nomes não. Mas aí já foi estendido isso, por exemplo, para um anel noetheriano. Então, você vai para um anel noetheriano sobre uma variável, você consegue também que cada polinômio é soma de 2 irredutíveis. E você estima quantas são as possibilidades, mas aí é claro que depende do grau. É bem complicado, tem muitos parâmetros.
Mas agora eu fiquei interessado nisso. Quantos polinômios existem que eu só tenho uma maneira de escrever, como soma de 2 redutíveis, por exemplo? Para a primeira pergunta a se fazer, talvez ver se o polinômio geral vai ter um número finito ou infinito de maneiras. Não, você consegue fórmula assintótica. Ele vai crescer de acordo com o grau, né? Se o grau cresce, ele vai crescendo. Tá. Mas é assintótico. Então, É assintótico. Então, você consegue sempre mostrar a ordem de crescimento da coisa, né? Mas, assim, realmente essa abordagem aí de fazer essas definições, né? Quem tem uma representação, quem tem mais de uma. Porque se você pensar naqueles que têm representações finitas, é o que se falou ali, né? A partir de um certo momento, você despreza todos que têm representações finitas e começam a crescer as possibilidades de representações, né? Mas eu achei interessante essa conexão. Legal. Muito bem, obrigado. Ok, muito obrigado pelos comentários. Alguém mais que gostaria de comentar alguma coisa? Vamos então parabenizar novamente o professor Rick. Muito obrigado, professor, pela palestra. Valeu, obrigado a vocês. Assim que der, eu volto para o seminário de vocês. Ok, obrigado. Eu vou parar a gravação. Falou, gente.